últimas aulas estamos estudando sobre os compostos orgânicos. Compostos orgânicos são aqueles formados de cadeias carbônicas. A partir dessa aula nós vamos começar a estudar as funções orgânicas. Funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que possuem propriedades semelhantes porque eles possuem algo em comum na sua cadeia. A primeira função que nós vamos estudar são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como o próprio nome sugere, são compostos orgânicos formados apenas de carbonos e hidrogênios. Nenhum heteroátomo, nenhum átomo diferente, nada. Carbono e hidrogênio apenas. Um exemplo muito importante de hidrocarboneto é o petróleo. O petróleo, na verdade, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Existem hidrocarbonetos formados de 1 até 30 átomos de carbono. Aqui estão alguns dos exemplos de hidrocarbonetos que estão presentes no petróleo. É importante saber algumas nomenclaturas de subdivisões de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em alcanos, também conhecidos como as parafinas. Alcanos, eles têm cadeias abertas e possuem apenas ligações simples. Tem também os alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas. Esses também são de cadeias abertas e possuem uma ligação dupla ali no meio. Temos os alcinos, que tem uma ligação tripla. Alcadienos tem 2 ligações duplas. E os de cadeias fechadas são chamados de ciclanos e ciclenos. Ciclanos, eles são apenas ligações simples, ciclenos têm ligações duplas. E temos também os aromáticos. Aromáticos, eles possuem um anel aromático como esse. Para resolver as atividades dessa semana, é importante a gente começar a estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, o nome dos compostos orgânicos. A nomenclatura de todo composto orgânico, ele segue regras elaboradas pela IUPAC. Quem que é o IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Seguindo essas regras da IUPAC, o nome de um composto orgânico é formado pela união de 3 fragmentos: um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo, ele depende de quantos carbonos tem a sua cadeia. O infixo depende do tipo de ligação. Se só tem ligação dupla, se só tem ligação simples, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla. E o sufixo depende da função orgânica. No caso, para os hidrocarbonetos, o nome sempre vai terminar com O no final. O é o seu sufixo. O metano, o famoso gás liberado pelas vacas. Temos aí o butano, que é utilizado no gás de cozinha. Acetileno, utilizado nos maçaricos. Então todos eles têm um O no final. Como então saber o prefixo e o infixo? O prefixo, como eu disse, depende do número de carbonos. Um carbono só, met. Por isso, metano, met, tem um carbono só. O etano já tem 2 carbonos. Então, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, but, pent. Então, esse é o início do nome do composto orgânico. Depois, contei quantos carbonos tem, eu preciso saber, então, o seu infixo. O infixo depende do número, do tipo de ligação. Se é só ligação simples, an. Tem ligação dupla? En. Tem ligação tripla? In. Depois, o sufixo. Como eu disse, o sufixo depende da função orgânica. Os hidrocarbonetos, que é o que a gente está estudando na aula de hoje, todos vão terminar com O no final. Alguns outros exemplos. Os álcoois terminam com OL. Aldeídos com AL. Então, por exemplo, um álcool muito conhecido, etanol. Tem o OL lá no final do seu nome. É um álcool. Alguns exemplos. Esse composto, primeira coisa para descobrir o nome dele, contar quantos carbonos tem. São 4 carbonos, portanto, seu prefixo é but. Todas as ligações são simples, então, an. Como é um hidrocarboneto, sempre termina com O. Então, esse é, juntando, butano. Agora, um exemplo com uma ligação dupla no meio. Quantos carbonos eu tenho? 4. Ainda o prefixo, então, é but. Infixo. En, porque eu tenho uma ligação dupla. Só que eu tenho que indicar no nome onde que essa ligação dupla se encontra. E aí eu tenho que numerar os carbonos, começando o mais próximo possível dessa ligação.
Então a numeração seria 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está no carbono 2. Então o nome vai ser but 2 e aí o final, eno. Se a ligação dupla tivesse do lado de cá, o nome seria but 1eno. E se a cadeia for fechada? Se a cadeia for fechada, eu preciso começar o nome com ciclo. Então, este exemplo aqui, eu tenho 4 carbonos, então but. Tudo simples, hidrocarboneto termina com O, butano. Mas como é fechado, então esse é o ciclobutano. Então, para poder determinar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, basta então eu juntar um prefixo, um infixo e colocar o O no final. Fica um pouco mais complicado quando a gente envolver ramificações, mas por enquanto na aula de hoje a gente vai ficar só com os hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas. Com isso vocês conseguem resolver os exercícios dessa semana 4 do plano de estudos tutorado. Ficamos por aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo, deixe nos comentários as dúvidas que vocês tiveram e até o próximo volume do PET.